Sofia Almeida ajustou os óculos e releu o parágrafo final do relatório de conformidade para a exportação de café especial. Eram quase 7 da noite de uma terça-feira e o escritório da Vasconcelos em Associados, no centro de São Paulo, estava quase vazio. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado e pelo som distante do trânsito na Avenida Paulista. Durante 15 anos, aquele ambiente fora o seu domínio. Ela conhecia cada processo, cada cliente, cada nuance dos complexos acordos comerciais que a empresa mantinha com importadores na Europa e na Ásia. A sua posição oficial era gerente sênior de operações, mas, na prática, ela era o pilar que sustentava toda a estrutura operacional da consultoria. A porta do seu escritório abriu-se sem aviso prévio. Roberto Vasconcelos, o fundador e diretor-presidente, entrou com um sorriso que não alcançava os seus olhos. Aos 68 anos, os seus cabelos prateados e a sua postura ereta ainda impunham respeito, mas nos últimos meses, Sofia notara um cansaço no seu olhar, uma incerteza que não existia antes. Ainda aqui, Sofia, esta dedicação é o que faz desta empresa o que ela é, disse ele, a sua voz grave ecoando na sala silenciosa. Apenas a finalizar o relatório para a Schmidt & Co. A nova legislação alemã sobre a cadeia de fornecimento exige uma documentação mais detalhada, respondeu ela, sem desviar o olhar do ecrã. A sua relação com Roberto era de longa data, baseada num respeito profissional mútuo. O seu pai fora sócio minoritário de Roberto nos primeiros anos da empresa, e após o seu falecimento, Roberto assumira uma espécie de tutela profissional sobre Sofia, prometendo-lhe sempre que o seu trabalho árduo seria recompensado. Excelente, sempre meticulosa, comentou ele, sentando-se na cadeira em frente à sua secretária. Precisamos de conversar sobre o futuro da direção de operações. O coração de Sofia acelerou ligeiramente, uma reação que ela imediatamente controlou. A posição de diretor de operações estava vaga há 6 meses, desde que o antigo diretor se reformara. Roberto tinha lhe dito explicitamente em 3 ocasiões distintas que a posição era sua. Era uma formalidade, uma questão de tempo até que a transição fosse anunciada. Ela preparara-se para isso, elaborando planos estratégicos para otimizar processos e expandir a carteira de clientes. Estou pronta para assumir as novas responsabilidades, Roberto. Tenho algumas ideias que gostaria de discutir consigo sobre a modernização dos nossos sistemas de gestão de clientes, disse ela, mantendo um tom profissional. Roberto pigarreou, um hábito que ele tinha quando estava desconfortável. Sim, claro. O teu conhecimento é insubstituível, Sofia. Insubstituível, mas o mercado está a mudar. A tecnologia, a globalização. Precisamos de uma nova energia, uma visão disruptiva. A palavra disruptiva soou como um alarme. Era uma das palavras favoritas do seu neto, Tiago. Tiago Vasconcelos, de 27 anos, regressara ao Brasil há 4 meses, após concluir um MBA numa universidade americana. Cheio de confiança e jargão corporativo, ele fora inserido na empresa como consultor estratégico júnior, uma posição vaga que lhe permitia circular por todos os departamentos, oferecendo opiniões não solicitadas e sugerindo mudanças radicais que ignoravam a complexidade das operações existentes. O Tiago tem mostrado um talento notável para identificar novas tendências, continuou Roberto, evitando o olhar de Sofia. Ele tem uma mente brilhante para a estratégia, para o quadro geral. Ele vê o futuro da empresa de uma forma de uma forma diferente. Sofia permaneceu em silêncio, as suas mãos pousadas calmamente sobre o teclado. Ela sentiu um frio a instalar-se no seu estômago. Ela vira isto assim acontecer. As reuniões em que as suas opiniões ponderadas eram postas de lado em favor das propostas vistosas de Tiago. As conversas à porta fechada entre avô e neto. A forma como Roberto começara a usar palavras como sinergia, paradigma e ecossistema nas suas comunicações internas. Por isso decidi criar uma nova posição, anunciou Roberto, finalmente olhando para ela. Diretor de inovação e estratégia. Alguém que possa focar-se exclusivamente em levar a Vasconcelos e associados para a próxima década. E acredito que o Tiago é a pessoa certa para esse papel. A sala pareceu encolher. Não era apenas a promoção que lhe fora negada. Era a criação de uma posição superior, feita à medida para outra pessoa, que tornava a sua própria função, a que ela esperava, subitamente secundária e menos relevante. Entendo, disse Sofia, a sua voz surpreendentemente estável. E a posição de diretor de operações? É aí que a tua experiência é crucial, disse Roberto, o seu tom agora mais animado, como se a parte difícil da conversa tivesse passado. Tu continuarás a ser a nossa rocha nas operações. Na verdade, estava a pensar em ajustar o teu título para coordenadora sênior de operações, para refletir a tua importância fundamental. Tu serás o suporte de que o Tiago precisa. Vais garantir que a máquina continua a funcionar perfeitamente enquanto ele desenha os novos motores. Coordenadora, um rebaixamento disfarçado de elogio. Suporte, uma palavra que significava que ela faria o trabalho pesado, enquanto outra pessoa recebia o crédito. Sofia olhou para os seus diplomas na parede, para os prêmios de funcionária do ano.
que acumulara ao longo da última década. Pareciam de repente objetos de uma vida passada. O Tiago vai precisar de ser orientado, continuou Roberto, alheio à tempestade silenciosa que se formava dentro dela. Ele tem a visão, mas tu tens o conhecimento prático. Quero que o guies, que lhe ensines os meandros dos nossos clientes mais importantes, as especificidades dos nossos contratos. Serás a sua mentora. Mentora do homem que acabara de tomar o seu lugar. A ironia era tão cortante que quase a fez rir. Em vez disso, ela assentiu lentamente. Compreendo, Roberto. Farei o que for necessário para a empresa. Eu sabia que podia contar contigo, Sofia. Tu és da família, disse ele levantando-se e dando-lhe um toque paternalista no ombro antes de sair. Quando a porta se fechou, Sofia ficou a olhar para o ecrã do computador por um longo tempo. O relatório da Schmidt Co. parecia irrelevante. 15 anos de lealdade, de fins de semana sacrificados, de problemas de clientes resolvidos à meio da noite. E no final, ela era a rocha, o suporte, a família que se espera que se sacrifique sem questionar. Ela desligou o computador, arrumou a sua secretária com a precisão habitual e saiu do escritório. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, ela não levou o trabalho para casa. A decisão, embora ainda não totalmente formada na sua mente consciente, já tinha sido tomada. Na manhã seguinte, Tiago entrou no seu escritório às 9 em ponto, segurando um tablet e um copo de café de uma marca cara. Ele usava um fato sem gravata, e os seus sapatos de designer pareciam deslocados no chão de madeira polida do velho edifício. Sofia, bom dia. O meu avô disse que tu serias a minha guia Jedi neste universo. Estou ansioso por absorver a tua sabedoria, disse ele com um entusiasmo que soou a Sofia como condescendência. Bom dia, Tiago. Senta-te, disse ela, apontando para a cadeira. Vamos começar com a conta mais antiga e complexa que temos, as Fazendas Reunidas Ferreira. O Sr. Ferreira está conosco desde o início e representa quase 20% da nossa faturação anual. Durante as 2 horas seguintes, Sofia explicou pacientemente a história da relação com o cliente, detalhou as preferências do Sr. Ferreira por comunicação telefônica, em vez de e-mail, a sua aversão a jargões técnicos, a importância de antecipar as necessidades logísticas durante a época da colheita do café e a complexa matriz de certificações orgânicas e de comércio justo que os seus produtos exigiam para o mercado europeu. Tiago ouvia, ou parecia ouvir, enquanto deslizava os dedos pelo seu tablet. Interessante, mas tudo isto parece muito analógico. Não temos uma plataforma de CRM onde possamos automatizar estas interações? Podíamos criar um portal para o cliente onde ele pudesse ver o status dos envios em tempo real. Isso libertaria o nosso tempo para sermos mais proativos. O Sr. Ferreira tem 72 anos, Tiago. Ele valoriza o contato pessoal. Ele confia em mim para resolver os problemas, não numa interface de software, explicou Sofia. Mas isso não é escalável, retorquiu ele. Estamos a criar uma dependência de uma única pessoa. A empresa precisa de sistemas, não de heróis. É o que aprendi no meu MBA. Precisamos de despersonalizar o processo para o tornar mais robusto. Sofia respirou fundo. A nossa relação com o Sr. Ferreira é o negócio. A confiança que ele deposita em nós foi construída ao longo de 20 anos de serviço personalizado. Não é algo que se possa migrar para uma aplicação. Talvez, disse ele sem convicção. Vamos olhar para os números. Qual é o nosso ROI nesta conta, considerando as horas que tu pessoalmente dedicas a ela? A conversa continuou naquele tom durante o resto da semana. Sofia tentava transmitir a profundidade e a nuance do trabalho, enquanto Tiago tentava encaixar tudo em modelos de negócio e gráficos de quadrantes que aprendera. Ele era rápido a descartar práticas estabelecidas como legado e lento a compreender as razões pelas quais essas práticas existiam. Para ele, a experiência de Sofia era um conjunto de dados a ser otimizado, não uma fonte de sabedoria a ser respeitada. O ponto de viragem ocorreu 2 semanas depois. Sofia estava na copa a preparar um chá, quando ouviu a voz de Roberto vinda do seu escritório, cuja porta estava entreaberta. Ele estava ao telefone, a falar com um velho amigo, outro empresário da sua geração. Sim, a transição está a correr bem, dizia Roberto. O Tiago está a injetar uma energia fantástica na empresa. Sim, a Sofia está a ajudar. Ela é ótima nisso, sabes? Extremamente fiável, mas ela é de outra época. O mundo dos negócios hoje exige agilidade, pensamento digital. Ela gere o que existe, mas não cria o novo. Sofia ficou imóvel, a chávena na mão. Claro que ela ficou desapontada, continuou Roberto, baixando um pouco a voz. Mas ela é pragmática. E sejamos honestos, para onde é que ela iria? Ela tem 43 anos. O mercado quer sangue novo, pessoas que cresceram com a tecnologia. De certa forma, estamos a fazer-lhe um favor ao mantê-la numa posição onde ela pode continuar a fazer o que faz de melhor, sem a pressão da liderança estratégica. Ela é o nosso porto seguro, e todos precisamos de um. Cada palavra era um golpe preciso. Outra época. Para onde é que ela iria? Fazendo-lhe um favor. A sua lealdade e competência não eram vistas como um trunfo para a liderança, mas como uma garantia de que ela seria complacente, de que não teria outras opções.
A sua estabilidade era a sua prisão. Ela voltou para a sua secretária, o chá esquecido na copa. A raiva que sentiu não era quente e explosiva, mas fria e clara. Era a raiva da clareza, a raiva que vem quando as ilusões são despidas e a verdade crua é exposta. Ela não era vista como uma futura líder, mas como uma peça de mobiliário fiável. Naquela tarde, o teste final, a sua paciência materializou-se. Tiago entrou no seu escritório, exultante. Sofia, tive uma ideia brilhante para otimizar a logística do próximo envio da Ferreira. Em vez de usarmos o nosso transitário habitual, encontrei uma startup de logística online que promete uma redução de custos de 15%. Já dei luz verde. Vamos poupar uma fortuna. Sofia sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto. Tiago, tu não pode tomar essa decisão unilateralmente. O nosso transitário trabalha conosco há uma década. Eles conhecem os requisitos específicos da alfândega para os produtos do Sr. Ferreira. Eles têm contactos nos portos que resolvem problemas antes mesmo de eles acontecerem. Uma startup online não tem essa experiência. Relaxa, Sofia. É tudo automatizado, baseado em algoritmos. É mais eficiente. Temos de abraçar a disrupção, disse ele, acenando com a mão de forma desdenhosa. És demasiado avessa ao risco. Isto não é sobre risco, é sobre a gestão de risco, contrapôs ela, a sua voz firme. O Sr. Ferreira não se importa com uma poupança de 15% se o seu contentor de café de €500 mil ficar retido na alfândega de Hamburgo por causa de um formulário preenchido incorretamente. Eu verifiquei as reviews deles. 5 estrelas, disse Tiago, já a sair do escritório. Confia no processo. Naquela noite, Sofia ficou até às 10. Fez uma série de chamadas, primeiro para a tal startup, onde falou com um chatbot e depois com um operador de call center inexperiente que mal conseguia localizar a reserva. Depois ligou ao seu contato no transitário habitual, explicou a situação e, como um favor pessoal, pediu-lhe que monitorizasse o processo e estivesse pronto para intervir. Ela estava a limpar a confusão de uma decisão que não era sua, a proteger um cliente da inovação, do seu novo diretor. Ao chegar à casa, exausta e frustrada, encontrou o seu marido, Miguel, a ler na sala de estar. Ele olhou para o seu rosto e soube imediatamente. Foi um dia mau, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Foi um dia esclarecedor, corrigiu ela. Ela sentou-se e, pela primeira vez, contou-lhe tudo em detalhe. A promoção negada, a conversa de Roberto que ela ouvira, o incidente com a logística de Tiago. Miguel, um arquiteto com o seu próprio ateliê, ouviu pacientemente. Ele compreendia a dinâmica de gerir um negócio e de lidar com pessoas. Quando ela terminou, ele disse simplesmente, tu sabes o que tens de fazer, não sabes? Sim, respondeu Sofia. Eu sei. Na manhã seguinte, ela não foi para o escritório. Sentou-se à mesa da cozinha com o seu computador portátil e começou a escrever. A carta de demissão era curta, profissional e desprovida de emoção. Agradecia a oportunidade dos últimos 15 anos e informava que o seu último dia seria dali a 2 semanas, conforme o procedimento padrão. Não havia acusações, não havia drama. Era uma transação comercial, o fim de um contrato que já não servia aos seus interesses. Imprimiu a carta, assinou-a com a sua caneta de tinta permanente e colocou-a num envelope branco. Depois passou o resto da manhã a atualizar o seu currículo, um documento que não tocava há mais de uma década. Ao listar as suas realizações, os projetos que liderou, os milhões de dólares em negócios que geriu, ela sentiu uma onda de confiança a substituir a raiva. O que Roberto via como um porto seguro era, na verdade, um portfólio de competências de alto nível. O mercado poderia querer sangue novo, mas certamente também valorizaria resultados comprovados. Na quarta-feira, ela foi ao escritório por volta da hora do almoço, sabendo que Roberto estaria lá. Entregou o envelope à sua secretária e esperou. Menos de 5 minutos depois, a porta do escritório de Roberto abriu-se de rompante. Sofia, o que é isto? É uma brincadeira, disse ele, a sua cara vermelha de choque e raiva. Ele acenava com a carta na mão. Não é uma brincadeira, Roberto. É a minha demissão, respondeu ela calmamente. Depois de 15 anos, depois de tudo o que esta empresa fez por ti, isto é deslealdade, exclamou ele, a sua voz a subir. Roberto, eu dei a esta empresa a minha lealdade e o meu melhor trabalho durante 15 anos. Em troca, foi-me dito que pertenço a outra época e que não tenho para onde ir, disse ela, a sua voz cortante como vidro. A cor desapareceu do rosto de Roberto. Ele percebeu que ela tinha ouvido. Sofia, tu interpretaste mal. Foi uma conversa privada, tirada do contexto. O contexto pareceu-me bastante claro, interrompeu ela. A minha decisão está tomada. Cumprirei o meu pré-aviso de 2 semanas para garantir uma transição o mais suave possível. Vou documentar todos os processos pendentes e o estado de cada conta de cliente. Ele olhou para ela, o choque a dar lugar a uma espécie de pânico. Não podes fazer isto. O Tiago não está pronto. A conta Ferreira, a Schmidt & Co. Eles dependem de ti. O Tiago é o diretor de inovação e estratégia. Tenho a certeza de que ele encontrará uma solução inovadora e disruptiva para a minha ausência, disse Sofia,
a sua voz tingida de uma ironia fria, que ela raramente usava. Eu fui instruída a ser o seu suporte. Acontece que este suporte tem os seus próprios planos de carreira. Ela virou-se para sair. Sofia, espera, disse ele, a sua voz agora suplicante. Vamos conversar. Podemos resolver isto. Um aumento, um bônus, um título diferente? Sofia parou à porta e olhou para ele por cima do ombro. Isto nunca foi sobre o dinheiro ou o título, Roberto. Foi sobre respeito. E quando se perde o respeito, não há negociação possível. Durante as 2 semanas seguintes, Sofia trabalhou com uma eficiência asséptica. Criou manuais de procedimento detalhados para cada um dos seus principais clientes, documentou todos os contactos, senhas e históricos de negociação. Realizou reuniões de transição com Tiago, que parecia cada vez mais sobrecarregado à medida que a verdadeira dimensão das responsabilidades de Sofia se tornava aparente. Ele tentava manter a sua fachada de confiança, mas ela via a incerteza nos seus olhos quando lhe fazia perguntas sobre regulamentações fiscais ou cláusulas contratuais complexas. Alguns colegas aproximaram-se dela em silêncio. Beatriz, da contabilidade, deu-lhe um abraço discreto no corredor. Vais fazer falta. Tu és a única que percebe realmente como as coisas funcionam aqui, sussurrou ela. Outros evitavam o seu olhar, desconfortáveis com a perturbação do status quo. No seu último dia, ela deixou a sua secretária impecavelmente limpa. O único item pessoal que levou foi uma pequena planta que mantinha na sua janela. Ao sair do edifício pela última vez, ela não sentiu tristeza, apenas um profundo alívio. Era o fim de um capítulo, mas também o início de uma liberdade que ela não sentia há muito tempo. Na semana seguinte, enquanto Sofia organizava o seu escritório em casa e começava a pesquisar ativamente o mercado de trabalho, o seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Estou a falar com Sofia Almeida? Perguntou uma voz de mulher, nítida e direta. Sim, é ela. O meu nome é Clara Ribeiro, sou diretora na Agizes. O senhor Ferreira, das Fazendas Reunidas, falou-me de si. Ele mencionou que a senhora deixou recentemente a Vasconcelos e Associados e sugeriu vivamente que entrássemos em contato. Sofia sentou-se. A Agizes era uma das concorrentes mais ágeis e tecnologicamente avançadas da Vasconcelos. Eram conhecidos pela sua abordagem baseada em dados e pela sua cultura meritocrática. O senhor Ferreira é muito gentil, conseguiu dizer Sofia. Ele não foi gentil, foi pragmático, corrigiu Clara. Ele disse, e cito, a Sofia Almeida é a razão pela qual o meu negócio de exportação corre sem problemas há 10 anos. Se vocês a contratarem, estarão a contratar a excelência operacional. Isso despertou o nosso interesse. Temos uma posição de diretora de contas estratégicas que estamos a tentar preencher. Acha que estaria interessada numa conversa? O processo de entrevistas com a Agizes foi um contraste gritante com a cultura da Vasconcelos. As reuniões eram focadas em dados, estudos de caso e resolução de problemas. Ninguém lhe perguntou sobre a sua idade ou falou em termos vagos sobre visão. Eles queriam saber como ela tinha gerido crises logísticas, como tinha negociado contratos complexos e como media o sucesso. Na entrevista final com Clara Ribeiro, a diretora foi direta. O seu currículo é impressionante, Sofia. A sua experiência é exatamente o que procuramos. Mas tenho de perguntar, por que é que uma empresa a deixaria sair depois de 15 anos, especialmente quando a senhora era claramente fundamental para as suas operações? Sofia fez uma pausa, considerando a sua resposta. Ela poderia dar uma resposta corporativa vaga, mas olhando para a mulher pragmática à sua frente, ela optou pela verdade. A empresa decidiu que precisava de uma nova visão estratégica, personificada por um membro da família do proprietário. A minha função foi redefinida para uma de suporte. Eu, por outro lado, decidi que a minha carreira merecia mais do que um papel de apoio. Clara assentiu, um leve sorriso no rosto. Nós não temos papéis de apoio aqui, senhora Almeida. Temos especialistas e temos líderes. E, frequentemente, eles são a mesma pessoa. Acreditamos em meritocracia, não em nepotismo. Os resultados falam mais alto do que os apelidos. 3 dias depois, Sofia recebeu uma oferta de emprego. A posição era diretora de contas estratégicas. O salário era 30% superior ao que ela ganhava na Vasconcelos. E o pacote de bônus incluía opções de ações da empresa. Era mais do que ela esperava. Era um reconhecimento do seu valor real no mercado. O primeiro mês na Agizes foi como respirar ar puro depois de anos num ambiente abafado. O escritório era um espaço aberto e colaborativo. As ferramentas tecnológicas estavam na vanguarda. A sua equipa era composta por jovens analistas brilhantes e gestores de contas experientes que a trataram como uma líder desde o primeiro dia, ansiosos por aprender com a sua experiência. A sua primeira grande tarefa foi assumir uma conta problemática, um grande exportador de frutas tropicais, que estava à beira de abandonar a Agizes devido a falhas de comunicação. Sofia passou a primeira semana apenas a ouvir. Leu todos os e-mails trocados, ouviu as gravações das chamadas e, mais importante, voou até o Nordeste para se encontrar pessoalmente com o cliente. Ela não lhes prometeu soluções mágicas,
Em vez disso, apresentou um plano de ação detalhado, com pontos de verificação semanais e um novo protocolo de comunicação que a designava como o seu ponto de contato único para qualquer problema. Ela usou a sua vasta experiência para antecipar problemas logísticos e alfandegários que a equipa anterior, mais jovem e focada em tecnologia, não tinha previsto. 2 meses depois, a conta não só estava estabilizada, como o cliente tinha assinado uma extensão do contrato, aumentando o seu volume de negócios com a Agis em 40%. A notícia do seu sucesso espalhou-se pela empresa. Clara chamou-a ao seu escritório. "O que fizeste com a conta da Tropicana foi notável, Sofia", disse Clara. "Não apenas salvaste o cliente, como transformaste a relação. O que precisas para replicar isto com as nossas outras contas estratégicas?" "Preciso da autonomia para tomar decisões e de uma equipa que confie na minha experiência", respondeu Sofia. "Tens ambos", disse Clara. "Continua." Cerca de 4 meses após a sua contratação, Sofia recebeu um telefonema do Sr. Ferreira. "Sofia, minha filha, espero não a estar a incomodar", disse a voz familiar. "Nunca, Sr. Ferreira. Em que posso ajudar?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "Bem, na verdade, estou a ligar por 2 razões. Primeiro, para lhe dizer que a sua recomendação da Agis foi excelente. A sua nova equipa é muito competente, mas a segunda razão é mais delicada. Estamos a rescindir o nosso contrato com a Vasconcelos em Associados no final do trimestre." O estômago de Sofia contraiu-se. Era uma notícia sísmica para a sua antiga empresa. "Lamento ouvir isso. O que aconteceu?" "Aconteceu o que tu previste que aconteceria", suspirou ele. "Desde que saíste, tem sido um desastre. Prazos perdidos, chamadas não retornadas. A gota de água foi na semana passada. O jovem Tiago, no seu zelo por otimizar, mudou o nosso agente de desalfandegamento em Roterdão, sem nos consultar. Um contentor inteiro do nosso melhor café ficou retido por 10 dias, por causa de um erro de documentação. Perdi um prazo importante com um comprador alemão. Quando liguei ao Roberto para me queixar, ele defendeu o neto, disse que eram dores de crescimento da nova estratégia. Sofia fechou os olhos, imaginando a cena. "Eu avisei-o sobre a complexidade dessa relação", disse ela, mais para si mesma do que para ele. "Sim, tu avisaste", concordou Ferreira, e ele não ouviu. "Enfim, a questão é que o meu negócio é demasiado valioso para ser uma cobaia para as experiências de um jovem inexperiente. Por isso, estamos a transferir toda a nossa carteira de consultoria. E, naturalmente, gostaríamos que fosse a Agis a geri-la, sob a tua supervisão direta." A notícia espalhou-se rapidamente no setor. A perda do seu maior e mais antigo cliente foi um golpe devastador para a Vasconcelos em Associados. Nas semanas seguintes, Sofia recebeu chamadas de outros 2 clientes da sua antiga empresa, ambos a expressarem satisfação com o serviço e a sondar a possibilidade de se mudarem para a Agis. Ela discutiu a situação com Clara. "Isto é uma oportunidade de negócio significativa, mas quero ter a certeza de que estamos a agir de forma ética. Não estou a caçar ativamente os meus antigos clientes." "Sofia, tu não precisas de caçar", respondeu Clara. "Um negócio que não consegue servir os seus clientes cria suas próprias oportunidades para os concorrentes. Eles estão a vir até ti porque confiam em ti e porque a tua antiga empresa os está a falhar. O nosso trabalho é simplesmente oferecer um serviço superior. Apresenta-lhes uma proposta. Se a nossa oferta for melhor, eles virão." E eles vieram. No espaço de 6 meses, a Agis tinha conquistado 3 grandes contas que antes pertenciam a Vasconcelos e Associados. A equipa de Sofia teve de ser expandida para lidar com o novo volume de trabalho. Ela contratou 2 analistas juniores e um gestor de contas com experiência. Um dia, ao rever currículos, ela deparou-se com um nome familiar, Beatriz, a contabilista da Vasconcelos. Sofia ligou-lhe diretamente. "Beatriz, vi que se candidatou a uma posição na nossa equipa financeira. Como estão as coisas por lá?" A voz de Beatriz era tensa. "Mas, Sofia, muito mas. Houve despedimentos na semana passada. O ambiente é péssimo. O Tiago culpa a resistência à mudança e a falta de visão da equipa. O Roberto parece perdido, a defender o neto publicamente, mas a portas fechadas. Ouve-se gritos. Ninguém sabe o que o futuro reserva. Tu és uma excelente profissional, Beatriz. Vou encaminhar o teu currículo diretamente ao nosso diretor financeiro, com a minha recomendação pessoal", disse Sofia. 2 semanas depois, Beatriz começou a trabalhar na Agis. O seu alívio era palpável. "Obrigada, Sofia. Sinto que saí de um navio a afundar. Sabes, a tua saída abriu os olhos de muita gente. Percebemos que não tínhamos de aceitar a situação. Alguns de nós começaram a procurar outras opções. Tu mostraste que havia um outro lugar para ir." 1 ano após a sua saída, Sofia era uma das diretoras mais respeitadas da Agis. A sua carteira de clientes era a mais rentável da empresa e a sua equipa tinha a mais alta taxa de retenção de funcionários. Ela raramente pensava na Vasconcelos em Associados. Tornara-se uma nota de rodapé na sua carreira, uma lição valiosa sobre o seu próprio valor. Um dia, ao sair de uma reunião num hotel no centro da cidade, ela cruzou-se com Roberto Vasconcelos no átrio. Ele parecia anos mais velho. A sua postura estava curvada e o fato caro parecia largo demais para ele. Ele viu-a e hesitou, depois caminhou na sua direção.
Sofia, estás com bom aspecto, disse ele, a sua voz desprovida da antiga autoridade. Olá, Roberto, espero que estejas bem, respondeu ela, o seu tom educado, mas neutro. As coisas têm estado difíceis, admitiu ele. Eu cometi um erro, Sofia, um erro terrível. Eu estava cego pela minha esperança no meu neto, pela minha própria ideia do que o futuro deveria ser. Eu subestimei-te, subestimei a tua importância, a tua lealdade, o teu conhecimento. Sofia ouviu em silêncio. Não havia triunfo no seu coração, apenas uma melancolia distante pela destruição que a arrogância dele tinha causado. O Tiago já não está na empresa, continuou Roberto. Ele decidiu que o mundo corporativo era demasiado restritivo. Foi para a Califórnia tentar criar uma startup. Deixou para trás um rastro de contratos cancelados e relações destruídas. Ele fez uma pausa, olhando para ela com uma esperança desesperada. Estamos a tentar reconstruir, a reestruturar. Precisamos de liderança experiente. Alguém que conheça o nosso negócio de dentro para fora. Eu pagaria o que fosse preciso para te ter de volta, talvez como sócia. Sofia abanou a cabeça lentamente, um sorriso triste a formar-se nos seus lábios. Roberto, eu agradeço a oferta, mas esse capítulo da minha vida está encerrado. O meu futuro não é na Vasconcelos em Associados. Mas tu construíste aquilo conosco, insistiu ele. Sim, eu ajudei a construir, concordou ela. E também aprendi uma lição muito importante lá. Nunca se deve ser mais leal a uma empresa do que a empresa é a nós. Desejo-te sinceramente o melhor na reconstrução, Roberto. Mas eu já encontrei o meu lugar. Ela estendeu-lhe a mão. Ele apertou-a, a sua mão a tremer ligeiramente. Cuida-te, Sofia. Tu também, Roberto. Enquanto se afastava, atravessando o átrio luminoso em direção ao seu carro, Sofia não olhou para trás. Ela não precisava. O passado estava resolvido. O presente era desafiador e gratificante. E o futuro, pela primeira vez em muito tempo, era inteiramente seu para escrever. Ela não era um porto seguro para os outros. Ela era o navio e o capitão, a navegar em direção a um horizonte que ela própria tinha escolhido. E a viagem estava apenas a começar.